Tudo bem? Como vocês estão nesta quinta-feira maravilhosa? E aí, você que ainda não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E sempre no início aqui do nosso vídeo, do nosso áudio, eu quero deixar claro para vocês o que eu tô fazendo aqui. Então, para você que ainda não conhece a gente, aqui o podcast tem a ideia de estar ajudando algumas pessoas e amenizar algumas dúvidas daquelas que estão buscando uma formação acadêmica ou norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer algumas pessoas aqui para conversar, bater um papo sobre algum curso ou algo que te inspire, tá bom? Então, você que está buscando algum norte, tá perdido, não sabe o que você faz no seu curso, ou não sabe como você está terminando a faculdade, não sabe o que fazer, pois é, está no lugar certo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por abrir esse espaço comigo e eu espero que você fique até o final. Para o pessoal que está aqui na live, seja muito bem-vinda, adoro ter vocês aqui comigo. Quem está na live consegue ter uma dinâmica melhor com o entrevistado, claro. Que você pode estar adicionando um comentário, mandar para os amigos, entendeu? Essa parte aqui, ó, vocês têm que fazer muito, eu acho bem justo, tá? Mandar muito coraçãozinho que nem tá subindo agora, que eu adoro, entendeu? Então, você que tá aqui na live, manda um comentário, marca os amigos, faz pergunta, tá bom? Que a gente vai mandando pro entrevistado, eu vou fazendo pro entrevistado. Agora, você que está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigada. Tem crescido bastante o nosso perfil no Spotify. Espero que vocês que estão aqui hoje continuem ouvindo a gente, tá bom? É muito bom saber que o nosso trabalho está sendo cada vez maior. Então, continue, que eu adoro. E você que tem alguma dúvida do Spotify, não sabe como entrar em contato, no nosso perfil aí no Spotify tem nosso canal, tá bom? Então você pode entrar lá e falar com a gente. E aí também lá no YouTube tem o nosso Instagram. E no Spotify também tem nosso Instagram. Então vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? E você que tá no YouTube e não conhece nosso perfil, eu recomendo você a ir lá. Ou melhor, a vir no Instagram, entendeu? Seguir a gente, fazer parte da nossa família, tá? Que aqui no Instagram é muito legal, que a gente se atualiza toda hora, todo dia, vocês podem fazer pergunta e tudo mais, tá bom? Então você que tá no YouTube, deixa um comentário aí, me fala o que você achou do vídeo. E se você tem sugestão de pessoas que ainda não veio aqui, ou já veio e quer ver a pessoa de novo, manda pra gente, tá bom? Acho bem legal vocês mandarem vários contatos, tá bom? E agora é a melhor parte, que é o Momento a Pedidos. E Voito. Você que não conhece a Pedidos, não é daqui de Três Lagoas ou região de Três Lagoas, não conhece a Pedidos, você vai lá no perfil deles aqui no Instagram, tá? Vai mandar uma mensagem e falar, olha, quero vocês aqui na minha cidade. E manda a sua cidade, tá? E aí você fala que vocês assistiram por mim aqui, né? Eu falando pra vocês, né? Faz a boa pra mim, né? Por favor. E o que é a Pedidos, gente? É um delivery que tem um monte de coisa. Então você pode pedir lanche, você pode pedir pizza, você pode pedir, sei lá, batata frita, você pode pedir o que você quiser que tem lá. E eles liberam vários cupomzinhos de desconto, entendeu? E assim que você fizer o seu pedido, chega rapidinho na sua casa, entendeu? Você tira uma foto e marca a gente, tá? Fala que veio e conheceu pelo nosso Instagram, beleza? E nada melhor do que comida, a nossa live, é claro, e a Voito depois. Porque o final de semana sempre tá chegando, entendeu? Porque a nossa live é de quinta, na sexta o sextou e sábado é dia de curso, entendeu? Então, a Voito tá com vários cursos muito legal, tá? A gente tá liberando sempre lá no perfil do Centro Acadêmico. Então, você que não segue o Centro Acadêmico também, Engenharia de Produção, tá bom? Centro Acadêmico da Engenharia de Produção, daqui de CPTL. Então, você que não segue a gente, não conhece os cupomzinhos que a gente tem lá, que libera sempre, vai lá, segue a gente, tá bom? E lá a gente consegue colocar, assim, todos os cupons disponíveis. E sempre que tem caixinha de pergunta, aqueles de selecionar, vão lá interagir também com o pessoal, que a gente consegue liberar mais coisas pra vocês, tá? Então, quem não conhece a Voito,
Ela é uma plataforma de cursos profissionalizantes incrível, que tem curso assim, do que você quiser tem curso. Então, o pessoal da engenharia de produção, que não é da UFMS, podem estar fazendo, porque é do Brasil todo, tá bom? É online, você faz onde você estiver. Que é comodidade maior que essa? Então, ó, vai lá. Também segue eles, tá bom? E é isso, pessoal. Vou começar agora a falar do nosso entrevistado, que hoje vai ser assim. Eu sempre brinco que tem alguns entrevistados que são polêmicos, entendeu? Esse é um, tá? Esse é polêmico, eu adoro. Que eu adoro fazer as perguntas que eles vão responder, entendeu? Então, assim, gente, nosso entrevistado de hoje é o Fabrício Felipe. Ele atua na área de RH e de tecnologia em RH e com perfil generalista. Ele é formado em Direito. Ele hoje presta serviços na área de ele presta serviço na área de trabalhista, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E atualmente ele está cursando MBA. Então vou chamar ele para a gente conversar. E aí durante a entrevista vocês vão fazendo. Eu acho que foi. Foi. Deixa ele só. Aê! Aê! Olá, boa noite. Tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Como vão Como as você está, coisas por aí? Felipe? Fabrício, Felipe. Tudo bem? E você? Como estão as coisas por aí com vocês? Boa noite, pessoal. Todo mundo que está aí nos assistindo ao vivo, que vai nos assistir gravado depois, né? Muito boa noite. Todo mundo oi. A gente, o pessoal que ainda é novo aqui, não conhece a gente, eu sempre faço um teste com os entrevistados antes. E hoje eu acho que foi um dos maiores tempos de teste que eu já fiz. Porque assim, a gente quase abriu outra live, entendeu? Antes e depois voltava para a live normal. Porque a gente já começou, emendou muitos assuntos e eu adoro, entendeu? Quando acontece essas coisas, eu sei que a live vai render um monte. Verdade. Eu adoro. Papo bom, Então, né? Fabrício, eu queria já te agradecer por topar participar aqui com a gente. Acredito que todo mundo que assistir depois, ou estiver aqui na live assistindo, vai ser assim, incrível, super enriquecedor, como de outras lives foi também. Eu acredito que hoje você tem muito para agregar para a gente que está sendo mais novo, mas todo mundo é novo, então todo mundo está aí disponível. Sim, sim. Então, muito obrigada por ter topado participar, tá? Espero você outras vezes aqui. Assim que atualizar, assim, ó, mudou um negocinho no seu currículo, você já manda mensagem, a gente já marca outra entrevista, viu? Eu Pode deixar. gosto de É atualizações. uma honra estar aqui com vocês, né, com o seu público aqui do Facucast. Quero te agradecer pelo convite também. Fiquei muito feliz de poder participar. Acho que a gente tem um assunto legal para falar aqui, algo que o mercado precisa ouvir, os estudantes, né, o seu público de um modo geral. Acho que vai ser interessante aqui o que a gente tem para dizer para esse pessoal. Com Tá certeza. bom? Então, já iniciando assim, queria te perguntar, quem é o Fabrício? Bom, hoje estou com 35 anos, como você falou aí, né? Minha formação é em Direito, sou advogado, ainda atuo como advogado, né? Mas assim, com pouco tempo, hoje não tenho tanto tempo mais para advocacia, meu tempo hoje é mais com RH, trabalho com recursos humanos na FMX Soluções, uma empresa de tecnologia aqui daqui da cidade de Araçatuba. Inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal que está aqui, né, que é da FMX, que está aqui acompanhando a gente. Eu já vi algumas pessoas entrando ali, a Susan, os outros. Um abraço para todo mundo. Então, hoje eu trabalho com RH, trabalho também com a advocacia, né, eu advogo, e eu também estou fazendo uma graduação em teologia, que é um assunto também que eu gosto bastante, né? Estou fazendo também, estou fazendo, só que assim, ela está parada agora porque eu tranquei ela nesse semestre porque eu estou fazendo TCC do MBA. E aí eu falei assim, se eu deixar fizer as duas e trabalhando o tanto que eu trabalho, eu vou ficar louco, né? Sim, Um não vai com sair bem certeza. feito. Então, eu cancelei não, né? Eu tranquei por hora, estou acabando. Nesse semestre ainda eu vou acabar o meu MBA, né, que é em gestão de pessoas pela USP Exalc.
E aí sim eu continuo lá esse curso. Enfim, eu gosto muito de estudar, gosto sempre de estar aprendendo coisas novas. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim, A vida hoje nos exige isso, né? Não dá para parar mais, porque se a gente para, a gente fica desatualizado e daqui a pouco a gente não tem mais nada, né? com certeza. E me fala uma coisa, falando de profissão, de curso e tal, quando você era criança, o que que você queria ser? Olha, quando eu era criança, eu quis ser tanta coisa. Eu quis ser músico. Eu sou músico, na verdade, né? Mas eu quis seguir carreira na música. Eu, inclusive, comecei a Entendi. estudar para fazer o vestibular de música na época lá do ensino médio e tal. Mas aí eu comecei a investigar como que funciona o mercado da música, o mundo da música, e aquilo acabou me desanimando. Então hoje eu sou um músico amador, eu não sou profissional, né? Mas eu toco também. E quando eu era criança, eu já quis ser até motorista de ônibus, eu quis ser tanta coisa, né? Eu gostava de sentar no sofá, lá, aquele sofá de 2 lugares que tinha na minha casa, assim, fingir que estava Sim, dirigindo. Eu sempre adorei carros, né? Fazia isso, brincava, eu e meu irmão, a gente montava uma bateria de papelão em casa, né, com as tampas da gente. panela da minha mãe, e a gente ia tocando e tal. E foi assim, uma experiência, foi uma infância muito boa. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou mineiro. Estou aqui em São Paulo há 12 anos agora, né? Fez 12 anos esse ano, mas eu sou Uhum. de lá. Então, minha infância foi toda em Belo Horizonte, foi uma infância muito legal. Inclusive, eu vi que entrou uma amiga de infância minha aqui, a Fernanda. Um abraço para você, Fernanda. É, foi uma época muito boa lá da minha infância. Então, assim, eu estudei e eu pensei em ser muitas coisas, mas quando chegou na hora de decidir mesmo, eu não sabia o que eu queria ser. Então, eu Bom, acabei fazendo direito por influência de um primo meu, que é advogado, né, e tal. Eu falei assim, bom, como eu não sim, sei o que eu vou fazer, né, eu vi, achei legal, eu falei, vou fazer direito. Então, foi isso que acabou acontecendo. E, assim, entendi. eu acho absurdamente frustrante e muito difícil você ter que escolher o que você vai fazer da vida, do resto da sua vida aos 17 anos de idade. É uma responsabilidade muito Sim, grande. A gente não tem é maturidade, verdade. né, definitivamente, né? Nenhuma. Então, eu acho que é algo assim muito complicado, sabe? Muito complexo, né? E assim, Entendi. uma tendência que o mercado tem hoje, né? Aí uma coisa que talvez, como é que eu posso dizer? Deixe isso menos difícil, né? É que hoje você não tem mais que ter uma profissão pro resto da sua vida, né? Você É, pode mudar o rumo da sua profissão, o rumo da sua vida em algum sim, momento se aquilo não te fez bem. Não tem aquele negocinho, ó, eu me formei para isso, eu vou ter que ser isso aqui até morrer. Né? não, Antigamente existia mais essa mentalidade, né? Era enxergado como fracasso você desistir de uma profissão. Hoje não. Hoje, né, se não te faz feliz, se você não está feliz com aquilo, a vida é muito curta para você viver a maior parte do seu tempo fazendo algo que te deixa infeliz. Então, sim, você com pode mudar o certeza. rumo, né? E tem muita gente fazendo isso e tal. E eu acho isso, inclusive, isso é uma coisa que como eu também fiz isso, né? Não, assim, não abandonei a advocacia, mas ela deixou de ser a minha profissão principal Centro, sim. para tomar lugar o RH. Então, eu acho que assim, isso eu admiro muito. Então, inclusive, a mensagem que eu ia deixar aqui, né? Se você está fazendo algo que não te faz feliz, cara, muda de lugar que ainda dá tempo, né? Só não dá tempo depois que morrer, aí não dá mais tempo. Enquanto tá aí, enquanto Sim, a vida, enquanto há oxigênio, dá para mudar, dá para ser feliz. muito bem, adorei, adorei isso, porque eu sou da pessoa que eu falo muito da engenharia, topo muito a engenharia, assim, quem não gosta, eu falo, gente, desiste, entendeu? Desiste, porque, pô, vai ser meu companheiro futuramente, né? De serviço, de lugar, de escritório, quem sabe, mas assim, você não gosta do que você faz, eu vou chegar lá na empresa e falar, olha, você não gosta do que você faz, viu? Pois é. Não, gente. Adorei. E me fala uma coisa, quando que você decidiu fazer direito? Você começou falando que era sobre a influência, como é que foi essa escolha? Sim. Então, eu me mudei aqui para Satuba, né? E quando eu cheguei aqui, né? Na verdade, assim, eu via meu primo fazendo e ele é um excelente advogado. Um abraço, Thiago. É um dos melhores advogados que eu conheço. E aquilo, eu via ele fazendo, ele tinha tanta paixão por aquilo que eu falava assim, isso é legal, vou fazer. Entendi. E entrei para a faculdade de Direito, eu fiz o Direito aqui em Araçatuba, gostei muito, foi
foi uma época incrível, né? Os 5 anos da faculdade me ensinaram muita coisa, né? Eu mudei muito minha visão de vida, né? A minha forma de enxergar a vida através do curso de Direito. Então, assim, não tenho o menor arrependimento de ter feito Direito, de verdade. Assim, é algo que me agrega muito na minha profissão, né? Porque, querendo ou não, Sim, trabalhar com RH exige também um pouco de conhecimento jurídico, né? Em muitas sim, situações, né? Então, me agrega muito, a faculdade me agregou muito. Mas eu decidi, quando eu cheguei para cá, eu já tinha uns 20 e poucos anos, eu já, tava, já, assim, já não estava naquela idade que você sai do ensino médio, né? Eu atrasei um pouco esse processo ali, e acredito que isso também não foi ruim, porque isso me deu um pouco mais de maturidade, porque às vezes a pessoa entra na faculdade, né, muito imatura e tal, então isso acaba sim, sendo um problema, né? E foi bom para mim ter atrasado um pouco, mas foi dessa forma que aconteceu, Carla. Eu entrei para a entendi. faculdade, fiz a faculdade e assim que eu terminei a faculdade, passei na OAB, eu comecei a advogar e tive escritório durante uns 5 anos, mais ou menos. Então, advoguei bastante Nossa, tempo. Aí, depois disso, tive a oportunidade, a vida foi me empurrando assim para os recursos humanos e tal, até que tive a oportunidade, entrei, né? Entrei sem ter uma formação, sem ter conhecimento de fato do que era o sim, RH, e fui tendo ali na raça, e aí eu comecei a fazer o MBA, comecei a estudar bastante coisa, e assim, me encontrei, né? Porque o meu perfil, né, hoje vendo, né, tendo o conhecimento que eu tenho sobre isso, né, o meu perfil era exatamente de gestão de pessoas e tal. Eu, assim, nasci para isso. E eu me que encontrei ali de uma forma que foi muito incrível. prazerosa. Hoje eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Que incrível, adorei, gente. Adorei. E durante a sua formação, durante o direito mesmo, lá no começo, teve alguma matéria que você se lembra que você sentiu assim muita dificuldade? Teve várias, né, na verdade. Porque o direito, assim, é uma coisa muito ampla, né? Você tem, por exemplo, você tem direito Sim, penal, que é uma coisa, você tem direito comercial, direito empresarial, que é outra totalmente diferente. Então, eu gostava muito de direito de família, eu gostava muito de direito consumidor, gostava muito de direito civil, direito de trabalho, que inclusive o que acabaram sendo as minhas áreas de atuação, né? As áreas que eu atuei, que eu atuo, são essas. Agora, sim, embora, assim, eu não é que eu odiasse a matéria, mas é uma matéria que eu nunca gostei, que eu nunca quis atuar, foi em direito criminal, né? Direito penal, são áreas que eu nunca tive vontade de atuar. Direito empresarial também, né? É uma área que a gente não gosta muito. E assim, como é que é interessante você falando sobre isso, né? Eu pensando aqui, eu, eu não gostava muito de direito tributário, mas aí eu fiz, e sim. o professor era tão fantástico, o professor Renato, que eu fui fazer a minha segunda fase da OAB em Direito Tributário. Porque ele dava um curso na época e ele era tão bom que, mesmo não gostando tanto da matéria, eu passei a gostar. Fiz e passei. Entendi. Mas nunca cheguei a atuar, porque não era a área que eu gostava. Mas, assim, foi tão legal, sabe, a experiência com ele. A gente estudava sábado o dia inteiro, domingo o Sim, dia inteiro, para a segunda fase e tal. E foi uma época muito, muito boa, assim, foi muito apertada, né? Porque você tem que estudar muito e tal. Mas foi muito sim, com legal. certeza. Assim, para você ver, tem coisas que às vezes vão servir por um tempo determinado, né? Por exemplo, o direito, eu me aprofundei muito em direito tributário para fazer a segunda fase, mas acabei não atuando, né, em momento nenhum. Então, serviu para aquele momento ali, foi Sim, legal, tenho conhecimento da área, mas eu nunca atuei. Então, as sim. áreas de atuação minha no direito foram direito civil, direito consumidor, foram, não são, né? Direito civil, direito consumidor, direito de trabalho e direito de família também. Muito bem. E como é que foi a sua primeira reação com o direito? Você chegou na faculdade e aí você se assustou com o volume de livros que você tinha ou não? Olha, foi. Olha, devo dizer que, assim, não é um volume fácil. A pessoa precisa gostar muito de ler, porque, assim, e não só isso, né? A questão não é só a quantidade de livros, é o juridiquês que existe, que você lê. E, assim, à medida que o tempo vem passando, as doutrinas mais, como é que eu posso dizer, mais atuais, elas já não são tão assim. Mas se você pega uns livros mais antigos, de Sim, 30, 40 anos atrás, aqueles clássicos, se você não lê com um dicionário do lado, você não entende um parágrafo de tão difíceis que são entendi. assim, o juridiquês, né? Inclusive, isso é uma coisa que hoje, né, estando onde eu estou, eu até defendo que não faz muito sentido, sabe? Assim, ser tão difícil nessa a linguagem que o direito tem, Sim, porque fica muito inacessível, sabe? Eu sou
uma pessoa que defendo muito, inclusive, assim, eu faço a comunicação da empresa onde eu trabalho hoje, né? E eu defendo demais, ô Carla, que a comunicação ela precisa ser acessível. Porque é aquele negócio, né? A comunicação, a partir do momento em que eu não me comunico de forma clara, né? Eu posso estar me falando perfeitamente, eu posso estar falando um português lindo e tal, irretocável, mas se você não está entendendo o que eu estou falando, perde o sentido, né? Com Daí é aquele certeza. negócio, às vezes tem até uma pessoa que fala mais simples, ela erra o português, não sei o quê, só que ela te fez entender. Qual das mensagens foi mais assertiva? A do cara que falou difícil, falou irretocavelmente certo, e você não entendeu, ou da pessoa que eventualmente até falou mais simples, né? Errou algumas concordâncias, errou algumas palavras, mas você Uhum. entendeu exatamente a mensagem que queria passar. Então, assim, isso é uma das coisas que eu tinha. Na época não, porque você entra ali no meio, eu gostava daquilo, sabe? Sim. Aprendi isso, que foi muito bom para mim, né? Enquanto para redação, esse tipo de coisa, eu aprendi muito. Mas hoje, olhando o Uhum. propósito do que você faz, né? Se for só para você aprender ali, tá legal. Mas se o propósito é disseminar conhecimento, né? Você está fazendo o processo de uma pessoa simples e tal, às vezes, aí você vai lá e disponibiliza uma sentença para a pessoa ler. Ela vai ler, ela não vai entender absolutamente nada. Nada. Então, Sim, verdade. acaba que você, sabe, perde um pouco daquilo. Então, inclusive, eu sou uma das pessoas que defendo que a área, que a área jurídica, ela precisava, sabe, ter informalizar um pouco a linguagem dela, Sim, até que a gente pode dizer dessa forma, né? Então, isso é uma coisa verdade. que eu brigo. Eu trabalho em comunicação, né? Inclusive, o meu tema do TCC é sobre comunicação. Uma das coisas que eu Sim, defendo é que a comunicação ela tem que ser informal, porque nós somos seres informais. Então, não adianta ficar a voz do MC e tal, porque no dia a dia a gente não fala assim, né? sim, A gente fala é C, a gente verdade. fala C. Então, e, assim, o importante é que, é claro, não estou dizendo que com isso a pessoa pode escrever errado, pode fazer. Não, não é isso. Até porque se fizer isso, você no mercado de trabalho, né, no ambiente corporativo, você vai ser muito mal visto. Você precisa escrever corretamente. O que eu defendo é que mais simples possível, porque quanto mais simples for, mais assertiva vai ser a sua mensagem. Todo mundo que lê, a pessoa da mais erudita, mais simples que lerem o seu texto, eles vão Sim. entender. E assim o objetivo da mensagem, da comunicação vai ser alcançado, que é o objetivo. Quando vocês comunicam com alguém, seu objetivo é ser entendido, né? O mínimo, pelo No menos. mínimo, no mínimo. Muito bem, adorei. E me fala uma coisa, você falou também, comentou com a gente, que durante a faculdade você teve várias experiências. Então, de todas que você teve, qual que foi a maior experiência que você tirou da faculdade? É aquela coisa, o que que você aprendeu além da sala de aula? Nossa, então. Olha, foram tantas coisas que só isso daria um podcast inteiro, né? Mas dentre as Sim. várias que eu pudesse citar, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 2 anos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é um estágio que é concursado, você precisa fazer prova para passar e tal. E Sim. eu consegui passar nesse estágio, né? E eu fiquei lá por 2 anos estagiando. E lá, assim, foi um aprendizado de vida para mim, porque eu lidei com situações das mais diversas, com muita miséria. Entendi. Assim, porque a gente pensa assim, a miséria está lá nos rincões, lá do Nordeste, do Norte do país. Não. Estou aqui em Araçatuba, uma Sim. cidade extremamente estruturada do estado de São Paulo, uma cidade rica, uma cidade rica, Araçatuba, e Sim. tem muita gente na miséria, sabe? Assim, era gente que chegava lá na Defensoria Pública para poder tentar um direito, alguma coisa do tipo assim, e tal, e a pessoa não tinha como voltar para casa. A pessoa não sabia o que ia comer naquele dia. Passei por Meu Deus. situações assim das mais diversas, de ver situações assim das pessoas que eu falava assim, meu Deus, eu achava que eu tinha problema, eu não tenho problema nenhum. Que essas É. pessoas, né? Então assim, ali eu acho que o que me, inclusive assim, uma das coisas, como é que é engraçado, né? Eu estava ali para aprender direito, mas ali eu aprendi muito a lidar com pessoas. Então, se eu tenho essa característica hoje de ser né, de lidar com pessoas, de trabalhar com pessoas como eu trabalho, muito disso se deve aos 2 anos que eu tive de estágio na defensoria, porque eu fiz atendimento ao Sim. público, né? Desses 2 anos que Entendi. eu fiquei, um ano foi fazendo atendimento ao público. E lá eu aprendi a lidar com a dor das pessoas, Sim. a
a ver ouvi. as pessoas chorarem, sabe? A ter que sair muitas vezes da minha mesa e pegar um copo de água e trazer para a pessoa, porque ela estava chorando, que ela não conseguia expor o problema dela. Então, Sim, assim, a empatia, trabalhou muito a minha empatia ali. Então, assim, a faculdade me deu diversas lições, grupos de estudo que foram incríveis, que, assim, grupos onde eu aprendi, eu não tinha tido oportunidades ainda de debate, sabe aquela coisa de você confrontar uma pessoa de fato, de ser confrontado é, nos seus equívocos, e nós tínhamos um grupo tão sim, coeso que a gente tinha essa liberdade, né? A pessoa chegava, meus amigos chegavam, ó, essa ideia sua não faz sentido nenhum, e me confrontava. Das primeiras vezes eu me assustei, eu ficava chateado, né? Falei, como as pessoas estão me convencendo? Não estava acostumado com aquilo, né? Então foi um momento com muito, certeza. muito difícil, mas foi o que aconteceu e assim, e me ajudou muito. Então foi, se eu tivesse que elencar aí uma das maiores experiências que a faculdade me deu, com certeza o estágio na defensoria foi uma das maiores dela. Muito bem. E marcou você, porque você foi a primeira coisa que lembrou. Com certeza. Marcou assim. E durante a graduação, você já sabia que queria ir seguir para a área de RH ou não? Não, absolutamente. Eu fui descobrir isso depois, atuando, né? Assim, na época, se falasse em RH comigo, se alguém falasse em RH comigo, eu riria da cara da pessoa, falando, não faz o menor sentido. E assim, aí já entra uma questão aqui também, né, que fica de dica. É, me faltou autoconhecimento, tá? Se eu Entendi. tivesse se eu tivesse naquela época mais aflorado, assim, uma questão de uma, não que eu não fosse uma pessoa que tivesse uma reflexão, mas assim, talvez Sim, muito menos do que eu precisasse ter, do que um ser humano precisa ter, né? Então, e eu não, assim, mesmo não, talvez não tendo um perfil tão voltado para a área jurídica e tal, eu insisti naquilo, trabalhei durante muito tempo. E assim, depois que você faz uma faculdade, a grande verdade é que é, é difícil você reconhecer assim, sabe? Ah, eu não, né, eu vou mudar a área e tal, área. porque você teve todo um Sim, investimento de tempo, de dinheiro, de tudo, 5 anos num banco de uma faculdade, até você tomar essa conclusão, né? E eu acredito assim que Deus me ajudou nesse sentido que ele foi guiando a minha vida para oportunidades que me entendi. fizeram, né, ter essa troca mais fácil, né? Não precisei fazer um desligamento tão forte e começar do zero. A gente fui transferindo assim de uma forma muito natural, né? Mas enquanto universitário, né, enquanto acadêmico, eu jamais imaginava que o RH ia fazer parte da minha vida como faz hoje. Muito bem, gente. Já pensou, você fez direito, aí acabou, passou 5 anos, tal. Aí você fala, ah, eu não quero mais. Acontece muitas vezes, né? As pessoas desistem e tal. E assim, né, faz parte, pelo menos eu acho que é melhor a pessoa desistir do que ela ir enfrentar, porque eu já fiz e eu não vou sair mais. Né? Eu acho que é Com muito ruim. A certeza. gente tem que ter essa clareza de falar assim, ó, se isso não está sendo legal, se eu não estou gostando disso, é melhor eu ir procurar uma coisa que me faz bem. Mas a questão que eu estava falando sobre o Principalmente. autoconhecimento, né? Na época eu não tive esse autoconhecimento necessário, né? Entendi. E o que eu indicaria aqui para as pessoas que nos assistem, né, para os juniores, né, invistam em autoconhecimento. Às vezes a gente acha que isso é bobeira, sabe? Ah, não, isso aí é coisa de autoajuda, é coisa de psicólogo, né? Bobeira. Não, não é bobeira. Autoconhecimento, reflexão, isso é uma coisa muito importante. E é uma coisa que eu percebo assim, sabe? As pessoas, quando elas são os orientais, eles têm mais essa coisa, sabe, da reflexão e tal. Os ocidentais não têm tanto isso. Aí você vê que o Brasil não Não, usa ainda, sabe? As pessoas não, elas têm muita dificuldade de refletir. Às vezes você percebe a pessoa, sabe aquela coisa assim que você percebe, tá na cara que a pessoa tem aquela questão que ela precisa ser resolvida, mas ela mesma não consegue enxergar. E se você fala para ela, ela acha ruim. Não, não, não sou assim, tal. Você é sim. Você só não conseguiu é que nem perceber. aquela coisa de, as pessoas que reclamam. Então a pessoa está reclamando só porque ela quer reclamar, ela não quer que você chegue lá e resolva o problema dela, porque ela quer reclamar mesmo, entendeu? Uhum. Se você levar a solução para ela, falar, não, isso aí não dá certo, que não sei o que, ela só quer reclamar. Exatamente. Tem pessoas que têm uma solução para cada problema e tem pessoas que têm um problema para cada solução. Exatamente, exatamente. Então, assim, não foi durante a faculdade que você descobriu que era DRH. Quando Não. que foi? Como é que foi essa Tá. transição
direito para o RH. Eu tinha meu escritório, né, que eu era sócio desse primo meu, né, nós trabalhávamos em sociedade e nós Sim, trabalhávamos no mesmo prédio da empresa de tecnologia que eu trabalho hoje, né. Trabalhávamos no mesmo prédio e acabou que nós passamos a prestar serviços jurídicos para essa empresa. Nosso escritório prestava serviço e tal. Então, eu estava sempre ali no mesmo ambiente, conhecia as pessoas e tal, ia conversando, mas assim, nunca nem tinha ideia. E essa empresa cresceu muito. E aí, a partir do momento que ela cresceu muito, ela saiu desse prédio onde a gente trabalhava, foi para um entendi. outro prédio maior, que era um prédio só dela. E nisso eu desvinculei um pouco, né? E acabou que nisso o meu sócio passou a trabalhar com o jurídico, integralmente com o jurídico da empresa, e eu acabei me afastando um pouco, né, da empresa. Até que surgiu uma situação emergencial em que uma profissional que trabalhava para essa empresa, ela precisou se afastar por motivo de saúde, e ela ia ficar 15 dias fora da empresa. E alguns serviços ali administrativos precisavam ser feitos, e não tinham quem fazer naquele momento. E aí a gente estava numa época que Entendi. o escritório não estava com tantos processos, né? A gente estava com tempo livre. Meu sócio sabia, estava lá e falou assim: olha, tem o Fabrício lá que eu acho que ele poderia atender nesse período. Aí me perguntaram: você topa ficar esses 15 dias aqui com a gente? Eu falei: top. É só é coisa Gente, pequena, você vai ficar 4 horas por dia aqui e bem tranquilo, né? Não tem nada demais e tal. Eu falei: beleza. E aí o que eu fiz? Eu falei: vou para lá, vou ficar lá o dia inteiro. Vou aproveitar essa oportunidade para aprender coisas que eu não sei, entender como é que é. Aí eu fui pra lá. E assim, o combinado era ficar 15 dias por 4 horas diárias lá. E vai fazer 5 anos agora que eu tô lá e nunca vai sair. E assim, eu fui trabalhando nessa área e fazendo algumas coisas lá que precisava e tal, fazendo alguns serviços administrativos, até que surgiu uma necessidade de fazer a comunicação interna da empresa. E eu estava lá conversando, né, e tal, a diretoria estava lá, precisamos de alguém que faça a comunicação interna da empresa e tal. Aí eu falei assim, na verdade, assim, você pode fazer um comunicado para a gente? Eu falei assim, posso fazer, não tem problema nenhum. Mas só que assim, a gente sim. precisa de um comunicado mais leve, porque o comunicado estava sendo feito de uma forma meio, sabe, meio pesada e tal, e o pessoal não estava curtindo muito aquilo. Aí eu falei assim, tá bom, posso tentar usar de humor para fazer esse comunicado? Eles falaram, pode. Eu falei, tem certeza? Eu falei assim, pode fazer. Eu falei, beleza. Aí eu fiz um, tal, deu certo, o pessoal gostou, fiz outro, e eu fui fazendo. E foi, começaram a jogar toda a comunicação para fazer. E assim, como mudou Entendi. a forma de comunicar na empresa, né? E era uma comunicação interna que era feita pela internet, até por grupo de WhatsApp, por e-mail, enfim. Cada tipo de comunicação tinha um meio de acontecer. E aí, o que aconteceu, Carla? Eu continuei, né, fazendo aquela comunicação e eles falaram assim, não, legal, continua fazendo essa comunicação. E aí acabou surgindo e tal. Aí chegou um momento que houve uma estruturação no setor administrativo e financeiro da empresa. E precisavam de alguém que assumisse o departamento pessoal da empresa. Eles falaram, você topa fazer? Você entende de direito do trabalho, né? Eu falei assim, topo fazer. Só que eu pensei assim, entender de direito do Gente, trabalho e fazer departamento pessoal são duas coisas extremamente diferentes, né? Aí eu falei assim, não, top, né? Eu falei assim, então, vamos lá, é aquele negócio, né? Vamos top e vou enfiar a estamos cara e vou aqui já, né? estudar. Tô aqui, vamos lá. E peguei, comecei a fazer e fui fazendo e tal. E ali eu comecei a Sim, lidar, a conhecer as pessoas da empresa. Comecei a ter que lidar com elas em razão do departamento pessoal. A sim. comunicação era feita por mim também, então aquilo me aproximou das pessoas da empresa. E a diretora da empresa foi identificando, falou assim, eu acho que você lida bem com pessoas. Porque uma das grandes, é difícil você encontrar pessoas que tenham essa natureza, sabe, de gestão de pessoas mesmo, que Entendi. seja algo nato. E ela falou assim, eu acho que você tem isso. Eu falei assim, é verdade, né? Eu comecei a entender a partir daquilo, comecei a pesquisar, a entender, comecei a estudar. E aí houve uma oportunidade, porque nessa empresa, porque muitas empresas, RH e DP é a mesma coisa, né? É o mesmo ambiente. Sim, Lá não, era separado. O entendi. departamento pessoal fica junto do setor financeiro e o RH é uma área independente, que ela é estratégica e tal. É um RH bem estratégico. E aí tive a oportunidade e transferi para o RH e ali eu comecei a trabalhar, tal, comecei lá de baixo, né, fui crescendo, crescendo e hoje eu estou lá, sou um dos responsáveis pelo setor. Gente, que Pois é. virada!
Então, assim, por isso que eu falei, né, que as coisas foram sendo conduzidas de uma forma assim, sabe? Não foi uma coisa que eu pensei, ó, vou parar aqui, vou buscar. Não, as oportunidades foram Sim, aparecendo e foi agarrando. E assim, só que uma coisa que é muito importante as pessoas terem noção, né, é você ser flexível e você ter disponibilidade. Sabe, eu conheci muitos profissionais que trabalham que as pessoas chegam e pedem assim, ó, faça aqui para mim, eu não sou pago para fazer isso. Eu fui contratado para fazer tal coisa, é isso que eu vou fazer. Se você pedir qualquer coisa, a pessoa não vai fazer. Agora, eu, nesse processo todo, tipo, ó, tinha o carro da empresa. Ah, precisa fazer manutenção. Vou lá, eu ia lá fazer manutenção no carro. Ó, tá precisando no horário de almoço aqui, não tem ninguém para ficar na recepção. Você pode ficar na recepção? Eu fico na recepção, fiquei na recepção. E assim, e aquilo era legal porque cada coisa dessa ia me dando. Quando eu ficava na recepção, as pessoas passavam e começavam a conversar. E eu ia conversando com as pessoas, entendendo e aprendendo na área de TI, porque até ali a área de TI para mim é totalmente desconhecida, eu não sabia nada. Então todo mundo que passava, eu batia um papo, ia conversando, ia perguntando. Ah, o que que você faz? Ah, eu faço isso, sou desenvolvedor, sou testa. Mas o que que é? Qual a linguagem que você trabalha? Eu ia investigando aquilo. E não tem nada que as pessoas gostem mais do que falar sobre elas mesmas. Então, se você com certeza. desenvolver um bom assunto é perguntar para elas o que que você faz, né? E aí eu ia, e as pessoas paravam lá e ficavam conversando e tal. E assim, eu ficava o tempo todo que eu estava na recepção, as Batendo pessoas iam papo. conversando, ia batendo papo, e assim eu fui me aproximando das pessoas, as pessoas foram ganhando confiança. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante isso, essa flexibilidade, que infelizmente nem todos têm. Sabe, essa flexibilidade Sim, de você, de fazer mais do que o que você é pago para fazer, ou mais com certeza. do que está no escopo da sua função, né? Você ter essa liberdade de poder trabalhar, de poder fazer coisas que às vezes não tem nada a ver. Eu fiz muita coisa que tinha nada a ver com o que eu estava, né, fazendo. Mas é com isso que eu fui crescendo e fui aprendendo muitas coisas, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo facetas da empresa. Então hoje eu tenho um conhecimento muito grande da empresa de várias áreas. Por quê? Porque eu passei por várias áreas, Sim. porque eu fiz muito mais coisas do que talvez fossem minhas funções, né? Então isso foi muito importante Aham. no O processo. network, né? Sim, com certeza. Verdadeiro e puro. Exatamente. Verdadeiro e puro. Agora, assim, eu vou fazer uma pergunta antes, mas assim, só o pessoal ficar assim com spoiler aí por enquanto. Tem algumas perguntas aqui para mim, como eu falei no começo, que são polêmicas. Polêmicas. Então eu selecionei algumas assim pra gente falar um pouquinho disso, sabe? Vou E falar. uma delas que eu queria te perguntar é assim, como que é essa diferença? Deixa eu até pegar o nome. Qual que é a diferença do RH comum, que a gente, vamos supor, conhece, o de entrevistas, vou colocar assim, e esse na área de tecnologia? Bom, na verdade, assim, a diferença não está nem exatamente em ser um RH na tecnologia, está em como a empresa enxerga o RH. Então, assim, o RH ele pode Entendi. ser um RH comum e um RH estratégico, né, independente dele estar ou não numa empresa de TI. O que vai definir isso, né, se o seu RH da empresa é estratégico, é a forma como a empresa acredita naquilo, como a empresa Ah, investe nas pessoas dela, tá? Porque tem empresas que elas enxergam o RH como sendo, às vezes, o cara do RH, que ele faz? Ele entrega uniforme, ele pega a carteira da pessoa para atualizar. É uma coisa muito, como é que eu posso dizer assim? Isso faz parte do RH também? Faz, é claro que faz. Só que não é só isso. O RH ele pode ser muito mais que isso. Ele pode ser uma área totalmente estratégica, como hoje é da empresa que eu faço, né? Mas isso vai depender entendi. de como a empresa ela entende, como ela investe no RH, né? Por exemplo, tanto que assim, muitas vezes eu já ouvi, para você ter uma ideia, eu já ouvi pessoas de outras empresas, né, de que vêm de outros lugares, de outras realidades, eles virarem assim, porque a nossa empresa tem 85 pessoas e tem um RH com 3 pessoas. Aí eu chegava, tipo assim, a pessoa fala, ah, mas eu trabalho numa empresa que tem 500 pessoas, que tem 400 pessoas, e tem a mesma quantidade de pessoas no RH do que aqui. O RH de vocês está inchado. Eu já ouvi isso assim, ó, muitas vezes. Mas por quê? É por causa da mentalidade. Porque, Sim. e aí o que que seria o RH estratégico que você está dizendo? O RH estratégico é um RH que pensa cargos e salários. Porque tem empresas que você entra, você vai lá e define, ó, a partir do, você vai ganhar tanto. E ali acabou. É igual
funcionarismo público, você esquece, você nunca mais vai ter aumento do seu salário. Agora, Sim, empresas que têm um plano de cargos e salários, ela vai trabalhar com você, ela vai te dar feedbacks formais em determinadas áreas e vai trabalhar PDI e a empresa vai te desenvolver. E com isso você vai crescer. entendi. E é uma das coisas que a gente faz, a gente desenvolve pessoas. A pessoa ela entra lá daquele jeito e assim, se a pessoa ficar naquela mesma posição por muito tempo, tem alguma coisa errada, né? Ou com a empresa ou com a Entendi. pessoa. No caso, como a gente desenvolve as pessoas, é porque o errado está com a pessoa mesmo, né? Então, é isso, é você desenvolver as pessoas, encontrar talentos, porque a gente quer que as pessoas cresçam, porque quando as pessoas crescem, a empresa cresce junto. Com Então, certeza. é essa mentalidade, né? Eu não quero, assim, quanto maiores os salários que a empresa paga para a pessoa, você pode saber que é porque ela está também tendo esse retorno financeiro, né? Então, aquele Sim, negócio de não dar aumentos. Então, assim, a estratégia está nisso, sabe? De identificar pessoas, porque você contrata as pessoas, você manter as pessoas, para as pessoas continuarem, especialmente aí falando um pouco agora de TI, né? Onde existem tantas oportunidades, a pessoa fica na empresa se realmente você tiver um ambiente legal. E aí você tem que trabalhar ambiente, você tem que trabalhar um bom endomarketing, tem sim, vários subsistemas que precisam ser bem trabalhados. Então, assim, os subsistemas que existem no RH são vários. Agora, os que são efetivamente colocados em funcionamento nas empresas, é isso que vai determinar se esse é um RH estratégico ou se é um RH que apenas entrega uniforme, assina uma advertência aqui, outra ali, pega a carteira para atualizar férias, faz férias, sabe? Só essas coisas muito básicas. E sim. muitas grandes empresas que têm muita grana, que poderia ter uma história bem diferente, empresas que eu conheço, tá? Não tem por causa disso, porque não investem em pessoas, não investem na gestão das pessoas. Sim, muito bem. Adorei. Já começou as perguntas polêmicas. Pois Já é, vamos lá. começou, entendeu? Aqui não tem Já medo de polêmica, começou. não. A gente tem que ir para cima das polêmicas, né? Ah lá, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer essas perguntas. E me fala uma coisa, a gente já entrou na área de RH, de TI. Quais dicas hoje, você atuando em RH, que você pode deixar para as pessoas que estão saindo da faculdade e chegam nas empresas sem experiência? Bom, são diversas as dicas que eu posso dar, né? Mas uma das coisas, assim, antes de dar a dica, a gente precisa abrir os olhos para algumas realidades. A faculdade, por melhor que você pode estar na melhor faculdade do Brasil, e aqui eu estou falando só de Brasil, tá? Ela não vai te preparar para o mercado de trabalho. Isso é um fato. Sim. Assim, não é que ela não vai te preparar para o mercado de trabalho, mas você não pegou o canudo, eu estou pronto para sentar na cadeira e exercer a função. Não estará, tá? Isso, assim, estou falando porque eu já conversei, eu já entrevistei, eu já trabalhei com gente das unisquinas por aí, né, de faculdades que não têm tanta qualidade, né, que não tem tanto reconhecimento, assim como eu já conversei com pessoas de várias faculdades públicas, das mais conceituadas do Brasil, USP, Sim. as federais de várias capitais, enfim, eles, independente de qual seja, isso se deve ao modelo de ensino do Brasil. Porque o modelo de ensino brasileiro, goste ou não dessa realidade, ele está ultrapassado. Tá? Então, justamente por esse motivo, né, a forma como é feita a grade, tal, tudo isso está ultrapassado. O simples fato dos professores não terem o reconhecimento que eles merecem também. Então, tudo isso, porque aí o que acontece? Eu estou falando assim, porque muitas vezes a gente vai em faculdades e você percebe que assim, a gente chega lá e fala algumas coisas da vivência das empresas que lá eles não estão ligados ainda, sabe? Que era coisa que eu pensava, eu tinha certeza que o pessoal lá ia estar sabendo, eles não estão sabendo. Eles ficam assim, olha. Então, assim, aí você percebe assim, não, peraí, tá havendo um descolamento do mercado de trabalho com a escola, né? Sim. E isso, e aí, justamente que entra a minha dica. Um bom estágio. É indispensável fazer estágio. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas que fizeram excelentes faculdades, né, que não tiveram oportunidade de fazer estágio, não fizeram, assim, eu conheço uma pessoa que eu conheço especificamente, né, ela foi um excelente aluno e tal, se formou um dos melhores alunos da turma, só que na cidade em que ele estava não tinha estágio para a faculdade que ele estava fazendo, que era uma engenharia na época. Ele simplesmente não, porque se você não faz o estágio, aí o mercado
depois, por mais que você seja júnior, ele quer alguma experiência. Se você não tem essa experiência, o mercado Sim. não vai te absorver. Então, o estágio é muito importante. E aí, assim, tem pessoas que, mas eu consegui ter estágio aqui, mas o estágio não é remunerado, então a bolsa é pequena e tal. Essa não, assim, é claro que faz falta em algumas situações. A pessoa está na faculdade, é aquele negócio, né? Universidade geralmente é quebrado. Mas, mas essa não pode. Se você pensa a longo prazo, né, mesmo que seja, se você percebeu que é uma empresa que não está dando que o estágio às vezes não é remunerado, mas aquilo vai fazer a diferença a longo prazo. Então, o Com estágio é assim, certeza. uma das dicas primordiais é faça um estágio. Isso vai definir assim, até porque o estágio vai te guiar também, porque muitas vezes, dependendo da área de atuação que a pessoa, da área de formação da pessoa, Sim. vamos falar da TI, por exemplo, né? Vou citar dois exemplos aqui, a TI e o direito. São áreas que você faz um curso que são áreas muito abrangentes. Você pode atuar em diversas tipos de atuação, né? O direito, por exemplo, tem do direito criminal ao direito cibernético, enfim, são coisas que são Sim. completamente, nem parece que é o mesmo curso, de tão diferentes que são. E aí o estágio ele vai te ajudar a direcionar, vai te ajudar a entender, ó, peraí, eu gostei dessa área aqui, então eu vou seguir, eu vou, eu vou ramificar, eu vou entrar nessa área aqui, vou me especializar nela, né? Na área de TI é a Sim. mesma coisa. Na TI você pode ser desenvolvedor, você pode ser tester, você pode ser DevOps, você pode ser uma infinidade de coisas. Então o estágio é que vai te ajudar a direcionar, a entender o que você vai fazer, para que lado você vai atirar, para que lado você vai direcionar o seu curso. O seu curso não, a sua carreira, né? Então, Entendi. a primeira dica, que, assim, dentre várias dicas que eu poderia dar é, se você está saindo da faculdade, você quer, né? Se você está na faculdade, faça um estágio urgente. Assim, não espera muito tempo. Entrou na faculdade, já começa a procurar. Tem alguns bons estágios que eles não vão pegar a pessoa no primeiro ano, porque ela está muito crua ainda, ela não entende nada, né? Sim. Então, às vezes você não vai conseguir. No primeiro ano, especialmente, né? Inclusive, assim, eu conheço uma pessoa, tá, que está na empresa aqui, que está na empresa hoje, que ele chegou e falou assim, eu quero no primeiro ano, e a gente não contratava no primeiro ano na época, porque assim, a pessoa estava muito crua, ela não estava entendendo nada ainda sobre o Sim. que era a área de TI, né? Ele falou assim, eu entro para não ganhar nada, eu só quero entender como é que são as coisas, eu não precisamos pagar nada. Acabaram pagando ele lá e tal. Assim, ele se destacou muito comportamentalmente, ele mostrou tanto interesse que nós falamos assim, não, pai, vamos arrumar uma oportunidade para esse rapaz. E ele arrebentou. Então, assim, é isso, sabe? Às vezes, ainda mais, especialmente se estiver no início do curso, considere fazer Sim. um estágio não remunerado, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail. Ó, estou aqui, eu estou no tal. Se não tiver um estágio remunerado, pode ser 100, mas eu preciso de experiência. São pessoas conscientes, né? Então, assim, Sim, sim, com essa, certeza. essa é a grande questão, sabe, da importância do estágio para o profissional. Tá? Sim. Essa seria a Uma. minha primeira dica. Pode falar. Aí a outra dica que eu gostaria de dar é uma questão que, inclusive, é o que norteou aqui a nossa conversa, né, Carla? É a preocupação que eu tenho em relação aos profissionais júnior, né, estagiários e tal, profissionais recém-formados Sim. e pessoas que estão querendo entrar em algum mercado de trabalho. E aqui eu estou falando de área de TI, estou falando de diversas áreas aí né, de todas as áreas, porque eu estou falando do ser humano de uma forma geral. Eu conversava com você, Carla, e eu falava que é o seguinte, quando eu estudei ensino médio lá atrás, né, e algumas pessoas, a vida era muito mais difícil, né, porque se você Sim. queria estudar, você tinha que pegar um ônibus. Eu, por exemplo, quando eu morava lá em Belo Horizonte, né, no ensino médio, se eu quisesse fazer um trabalho, o professor deu um trabalho, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que ir até uma biblioteca, eu tinha que pegar lá a enciclopédia, eu tinha que escrever à mão. A capa do trabalho era feita com aquela folha de papel massa, a gente ia lá e fazia letrinhas e tal. Hoje não. Você tem o Google, você não precisa sair. Aliás, você não precisa nem abrir o computador para você fazer um trabalho, você faz tudo pelo celular. Pelo celular. E, e essa comodidade toda acabou gerando pessoas muito preguiçosas, né? Queria achar uma expressão É. mais leve para falar aqui, mas a verdade Não. é essa. Eu tenho percebido pessoas muito preguiçosas, pessoas que fazem o mínimo do mínimo em suas áreas de trabalho. Eu converso com diversos empresários fora do ramo da TI, que é o ramo que eu estou atuando hoje, e todos eles são unânimes e uníssonos em dizer assim, Carlos,
tá muito difícil encontrar profissionais. Porque as pessoas chegam lá, elas não têm compromisso com o horário. Aí qualquer coisa tá no meio do trabalho, pega o celular e começa a olhar, e começa a entrar em rede social. Elas não fazem o mínimo. Elas não respeitam a autoridade. As pessoas, o chefe vai falar, elas não aceitam ser questionadas, mesmo não estando fazendo bons serviços. Então, assim, existe uma geração hoje que está tendo muita dificuldade com o mercado de trabalho. Isso que não acontecia anteriormente com a geração dos nossos pais e tal. As pessoas eram mais, como que eu posso dizer? Elas eram mais, elas aceitavam mais as coisas. Hoje as pessoas, elas têm muita dificuldade com a autoridade. E assim, Sim, a gente vai trabalhar, a gente vai ter que se submeter a autoridades. E é claro que o modelo com de certeza. gestão das empresas está mudando, ou então precisa mudar, muitas ainda não mudaram, né? É, existem muitas formas de você gerir uma pessoa sem ser autoritário e tal, mas a questão não é falar de gestão aqui, isso é assunto para um outro, né, um outro momento. A minha questão é, os profissionais que estão começando as suas carreiras, eles estão tendo muita dificuldade de se enquadrar justamente por causa disso, porque eles não querem fazer o que precisa ser feito. O que eu estava falando lá atrás, sabe? Aquele negócio de pegar e tal, e levar o carro para fazer isso, e ficar na recepção e tal. As pessoas não querem fazer isso. Porque as pessoas, elas se descolaram dos processos. Tudo na vida tem processo, Com né? Para certeza. eu chegar lá no alto, eu tenho alguns degraus que eu preciso subir da escada. E as pessoas, elas querem... Sabe quando você vai subir uma escada, que em vez de você subir um degrau por degrau, você vai e sobe três, quatro de uma vez? Sim, Criança gosta muito de fazer isso, eu adorava fazer isso. Então, a pessoa quer subir 5 degraus de uma vez. Só que o que vai acontecer se você sim. subir 5 degraus de uma vez? A chance de você escorregar e cair é muito grande, né? Muito A grande. gente trazendo isso para a Sim. realidade profissional. Não tem como você passar, quebrar processos. A gente precisa passar para o cara ser um sênior, né? Que todo mundo quer ver o cara lá do sênior lá ganhando muito dinheiro, tendo salários altíssimos. Para o cara ser sênior, ele teve que ser estagiário, teve que ser trainee, teve que ser júnior, teve que ser pleno. Então, assim, Muita muitas outras questões dificuldade. que estão envolvidas, né? As pessoas não Sim. querem mais. E muito disso, nas minhas reflexões sobre, porque assim, isso é um tema que ocupa muito a minha reflexão, é a internet causa isso. Por quê? As pessoas ficam vendo, sabe? Sabe aquele negócio de você ver o story da pessoa? Todo no story, a vida, ninguém tem problema. Ninguém posta story Não. fazendo faxina de casa. Não, é só nas Ilhas Maldivas, é só no restaurante cara, é só no Coco Bambu, né? Então a gente vê aquilo e a gente acha que as pessoas chegaram lá fácil. Ah, se tal pessoa está fazendo isso, eu também posso. Só que eu não sei a história por trás Sim, dela fazendo aquilo, né? com Então, aí a certeza. gente vê que influencers, às vezes um adolescente influencer e tal, ganhando rios de dinheiro, fazendo publicidades, que vive só recebendo aqueles recebidos e tal. E aí as pessoas veem aquilo e falam assim, mas peraí, por que que eu tenho que enfrentar o ônibus todo dia? Por que que eu tenho que ir para essa vida tão difícil se o fulano lá da internet ganha dinheiro sem sair de casa, ganha os produtos e tal, não sabe nem onde enfiar tanto recebido, de tanta coisa que ele ganha, e eu tendo que batalhar para pagar a parcela do meu celular chinês, sabe? Então, então isso também Sim, acaba gerando um descolamento da realidade, né? com Porque a vida certeza. não é aquilo que o influencer está fazendo, né? Porque para cada influencer que tem lá seus milhões de seguidores, para cada um desses tem mais milhões de outros que fazem conteúdos com pouquíssimas pessoas, que não são Sim, enxergados, que às vezes são até melhores do que aqueles que estão lá, mas que não tiveram oportunidade. Então, aquilo lá não faz parte da realidade. Só que a gente fica vendo aquilo e acha que aquilo é a vida real. Então, isso está gerando sim, um problema muito grande no mercado, né? E, de um modo geral, as pessoas não estão mais sendo bons profissionais. Então, assim, e é claro, isso não é uma regra, né? Mas existe aham. um grande número de profissionais que estão começando suas carreiras, que estão fazendo o mínimo do mínimo e que, assim, estão indo muito mal. E isso está gerando problemas no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho já não quer mais essas pessoas. Porque sabe Bastante. vai ter retrabalho, que vai ter que refazer o trabalho que aquela pessoa fez, que as coisas não vão sair direito. Então a pessoa as empresas acabam preferindo que, deixa eu contratar um pleno, um sênior aqui, porque ele vai ser mais caro, mas pelo menos ele vai fazer o serviço e não vai ter retrabalho. E se eu contrato um Sim, júnior que é mais barato, um pleno vai ter que vir e refazer o que ele vai fazer. Então, no final das contas, eu vou ter que pagar os dois. Entende? isso é verdade. E é isso que está acontecendo no mercado. E assim, e qual que é o problema disso? Que isso acaba afetando
as pessoas a informação. Aí depois as pessoas ficam assim, mas eu não estou tendo uma oportunidade. Não está, justamente por causa dessa geração que não tem compromisso com a coisa. Sim, isso é Né? verdade. Uma coisa que você falou sobre os trabalho que não sem fins lucrativos, né, como a gente brinca, mas assim, o não monetário que a gente até na faculdade a gente vê bastante, a gente tem centro acadêmico, na minha pelo menos. Centro acadêmico, tem a empresa júnior, tem a atlética também. A gente sempre fala, o que a gente está ganhando não é uma coisa que tem como pagar. É uma coisa que a hora que Exatamente. a gente sair daqui, a gente espera que, assim, sementinhas que a gente planta que futuramente a gente espera colher. Então, assim, é o que eu estou aprendendo hoje, é o lidar com as pessoas do curso, é o lidar com eventos fora do curso, lidar com pessoas fora do curso. Então, assim, pelo menos da minha parte, né, no caso. E eu sempre falo pro pessoal, assim, que eu mais conheço, gente, faz trabalho voluntário, vai lá, faz trabalho voluntário. Se for aprender, assim, 5 minutos, o que você aprender, você pode aplicar na vida de outra pessoa, você pode colocar na outra pessoa, porque toda experiência é bem-vinda, ainda mais da nossa idade, que está saindo da Sim. faculdade. Assim, Isso que você falou, e o pode falar. trabalho voluntário, né, o trabalho voluntário, isso inclusive uma outra dica que eu quero dar aqui. Se você que está assistindo a gente agora, gravado, né, seja o que for, se você não, se você, se o seu objetivo é estar no mercado de trabalho, se você não tem um LinkedIn, você está fazendo errado. O LinkedIn é uma ferramenta extremamente importante. Quando eu vou nas faculdades fazer palestras, né, o que eu falo para os caras, eu falo assim, ó, vocês precisam passar menos tempo no TikTok e no Instagram e passar mais tempo no LinkedIn. LinkedIn. Porque vai ser um conteúdo que é um conteúdo profissional, vai ser mais voltado, você vai aprender muito. Eu Sim, vejo muitos conteúdos, eu aprendo muito com pessoas que geram conteúdo no LinkedIn, porque é um conteúdo voltado para profissionais mesmo. Então, sim, assim, o LinkedIn é uma arma indispensável na vida de um profissional hoje, seja qualquer área que for, não interessa, mas a minha área, não, qualquer área que for, todo vai para mundo. lá, que Sim, assim, você vai aprender. O LinkedIn ajuda muitas pessoas a conseguir emprego, eu já contratei muita gente que eu encontrei no LinkedIn. sim, Se a pessoa não tivesse sim, no LinkedIn, eu jamais saberia da existência dessa pessoa, entende? é, Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante. E lá no sim, LinkedIn tem um lugar onde você pode colocar os trabalhos voluntários que você fez. E aí o LinkedIn depois gera o currículo. E assim, você pode ter certeza que lá, se o recrutador ele tiver entre duas pessoas que o currículo dele está muito equiparado ali, ele tiver que é, avaliar um critério de desempate e nenhum deles tiver lá trabalho voluntário de alguma forma, esse- isso vai colocar o cara pontos na frente, né? sim, Mas, assim, a questão que eu dizia naquele momento é de estágios não remunerados. Inclusive, assim, eu sou contra, tá? Eu acho que as empresas têm que remunerar os estagiários, né? Porque, poxa, o cara precisa daquilo no momento. A sim, questão é que, às vezes, as pessoas ficam escolhendo, se você tem a opção, ela vai escolher a bolsa maior. E talvez esse não seja o melhor critério para você escolher um estágio. Não não, a bolsa maior, mas sim você mas analisar a empresa, analisar qual que é o tipo de contrato. Por quê? sim, Existem dois tipos de estágio hoje, tá? E aí, assim, cada empresa tem o seu. Existe a empresa que entende o estágio como uma mão de obra barata, e existe a empresa que entende o estágio como investimento. E por quê? Por que a diferença é tão grande? Por que a mão de obra barata? Porque o estágio, ele realmente vai se tornar, para a empresa, o custo de um estágio é muito é baixo bonito. se comparado com um profissional que vai ter Sim, carteira assinada e tal, com todos os direitos têm que ser pagos, impostos, né? Então, quando a empresa ela entende o estágio como uma mão de obra barata, ela vai contratar o estagiário, mas ela vai dar para ele os serviços mais básicos, mais braçais, vamos dizer assim, para serem feitos. E sim, quando acabar o contrato de estágio, tchau. Porque eu só queria você aqui enquanto você era minha mão de obra barata. E aí sim. acabou o contrato de estágio, a pessoa vai ser formada. Eu venho e contrato outro estagiário no seu lugar para fazer a mesma coisa. Agora, quando a empresa ela entende o estágio como um investimento, que é o caso do, da empresa onde eu trabalho, de muitas outras, o que ela faz? Ela contrata essa pessoa. Durante um bom tempo, ela vai pagar essa bolsa, não vai ter um retorno financeiro do serviço que a pessoa está fazendo, porque ela vai Sim, ensinar a pessoa a trabalhar. Então,
pessoa vai colocar a mão na massa, vai aprender. Durante um bom tempo, ela vai estar só aprendendo. Ela vai estar do Sim, lado de profissionais que já produzem, aprendendo. Vai ter pessoas ali que voltadas, pessoas que estão voltadas a ensinar, a apoiar. E aí vai juntar o conhecimento teórico que ele tem, do curso que ele está fazendo, com o conhecimento prático que ele vai adquirir ali, para só então depois ele começar a dar algum lucro para a empresa. E nesses casos, quando a empresa é assim, ela efetiva a maioria desses profissionais. Porque se ela está investindo no conhecimento dele, é porque ela ela vai querer quer, reter. ela vai Sim, querer esse conhecimento depois. Então ela investe. entendi. Assim, eu contrato pelo 95% dos estagiários. A gente contrata Entendi. depois. Por quê? Porque a gente investiu neles justamente para isso. Esses outros 5 que a gente não contrata é justamente porque, assim, não fizeram por onde, não mereceram mesmo e não tiveram desempenhos. Né? Assim, a gente faz feedbacks, a gente faz PDIs com os estagiários. Então, assim, ele tem todo o caminho. Ele só não vai ser contratado se ele realmente não quiser e estiver fazendo a faculdade para agradar alguém. Ele não está ali, não quer. A gente vai Entendi. fazer e vai dar oportunidade, o cara vai poder se desenvolver da melhor maneira possível. Só vai depender dele mesmo. Então, essa é a diferença entre um estágio e outro. Aí, nesse sentido que, e como que eu vou saber qual é o tipo de estágio que a empresa tem? Aí eu vou ter Sim, que pesquisar a empresa, eu vou ter que entender, vou ter que conversar com pessoas lá de dentro. E eu vou conseguir descobrir. entendi. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. E assim, quando a empresa tem um bom estágio, você pode ter certeza que ela vai ser bem conhecida na faculdade. As pessoas da Sim, faculdade sabem, os professores indicam. Ó, a galera, ó, eu tô fazendo um estágio muito legal, ela fala para a sala dela inteira. Então, assim, tem gente que vem, o fulano da minha sala se trabalha com vocês, eu quero muito trabalhar com vocês, sabe? E uma coisa vai puxando a outra, vai falando, entendi. e a gente nem precisa procurar, eles vão atrás da gente. Isso é verdade. Isso é verdade. E me fala uma coisa, quais que são assim as novidades hoje para sua área de atuação? Quais que você acha que está chegando no mercado? Fora a busca por jovens Uhum. da sua área, quais as principais novidades que você Mas tem? quando você fala minha área, você está falando do RH ou você está dizendo da TI? Pode escolher. Tá bom, vamos falar de RH. É uma das novidades, inclusive nós vamos ter agora na próxima semana, na sexta-feira que vem, em Bauru vai ter o Congerre, que vai ser um evento de RH muito interessante, que vai vir gente do país inteiro, vai ter muita gente lá. E um dos temas lá é gestão humanizada. Então, uma das novidades que as empresas precisam trabalhar, precisam estar atentas é gestão humanizada. Sim, Tá? Por que gestão humanizada? Porque aquela existe uma diferença entre o líder e o chefe. O chefe é aquele chefe lá de trás que chegava e manda. Sabe aquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, sim, e existe muito isso nas empresas hoje? Existe muito isso ainda. Só que essa é uma tendência que está ficando para trás. As grandes empresas do mercado, as melhores empresas, as empresas que todo mundo quer trabalhar, elas estão trabalhando isso para terem gestão humanizada. O que é a gestão entendi. humanizada? Quer dizer que eu vou poder fazer o que eu quiser? Absolutamente não. Mas quer dizer que você vai ter uma gestão que vai trabalhar, que vai descobrir os seus pontos fortes, que vai entender qual é o seu perfil, que vai, dentro de uma equipe, o gestor ele precisa identificar quais são os perfis profissionais de cada um. E com isso eu vou considerando as pessoas. Por exemplo, eu vou fazer um PDI, eu vou dar um feedback na minha equipe. Eu tenho uma, não, exemplo, Sim, tem uma equipe de 10 pessoas. Cada uma daquelas pessoas são pessoas diferentes umas das outras. Então, elas precisam ser com certeza. tratadas diferentes. Não adianta eu querer tratar pessoas diferentes de forma igual, né? A gente precisa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né? Sim, Isso é uma máxima do direito, inclusive, né? Mas que dá para ser muito aplicada aqui. Então, eu preciso entender que eu não, o feedback que eu dou para o fulano, eu não posso dar para o ciclano. A forma de lidar, eu preciso entender que a forma de passar uma demanda para um, ela tem que ser diferente do outro. E isso é cuidar de pessoas. Porque o maior desafio das gestões hoje em dia não é nem é, a, a, o dia a dia técnico, mas sim lidar com as pessoas. Você administrar as pessoas, os conflitos que existem nas equipes, as diferenças de ideias. Esse é o maior é, desafio que existe na gestão hoje.
Com Então, assim, todo negócio, certeza. tudo é sobre pessoas. Não interessa qual é o seu negócio. Ah, você trabalha na TI, você tem uma clínica médica, você trabalha com fazenda, enfim, o seu público, o final daquilo vai ser para pessoas. Então não adianta eu Pessoa, achar que eu não. sim, Ah, verdade. mas eu trabalho com ferro, então eu não preciso lidar com a pessoa precisa, porque o cliente final daquele ferro vai ser a pessoa. Sim. Entende? Então, é nesse sentido, né? Então, uma das novidades seria a gestão humanizada, outras novidades, outra novidade, na TI, por exemplo, aí falando um pouco de TI, né? Falei do RH de TI, inteligência artificial, não é que é uma coisa que surgiu agora, mas o chat GPT, né? Ele veio para mudar, para balançar todo o mercado, assim, ele chegou agora, né, há muito pouco tempo, né? Tem gente que, quando você fala chat GPT, a pessoa não sei o que é isso ainda. Eu falo assim, então vai descobrir correndo que você está atrasado. Sim. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai invadir agora as nossas vidas de uma forma que a gente ainda não tem dimensão. Não. Inclusive, um pouco assustador, né? A forma como, eu não sei se você conhece o chat GPT, a forma como ele funciona, mas é extremamente assustador o que ele faz, as respostas que ele dá. Sim. Então, assim, na área da TI, porque o chat GPT, por exemplo, falando de TI, né? Se você pedir lá um código em Java, não sei o que, ele te dá um código, entende? Ah, mas Eu vi isso. isso vai acabar com o desenvolvedor? Não, não vai acabar com o desenvolvedor. Não. Porque uma coisa é você pedir um conteúdo para ele, outra coisa é você saber se aquele conteúdo está correto, né? E Sim. aí entra uma questão importante que eu gostaria de falar, que existe. Já ouviu falar daquela máxima da esponja e da peneira? Os Não. tipos de pessoa, né? Existe a esponja e existe a pessoa que é peneira. Esponja é aquele negócio de você absorvendo todos os conteúdos que tem ao seu redor. Então, se a gente falar de 20 anos atrás, o profissional mais bem qualificado era o profissional esponja, que ele sabia falar sobre todas as coisas, ele ia em busca de informação e ele sempre estava muito bem informado e tal. Esse era o Sim. profissional esponja. Hoje, o profissional esponja, ele já não tem mais vantagem no mercado. Porque você ter informação, hoje já não te coloca em vantagem. Por quê? Se você pegar o seu celular, porque assim, ter informação não é uma coisa que vai mudar a minha vida. Porque se você pegar o seu celular e colocar no Google lá e perguntar sobre e aí tem o chat GPT agora para piorar ainda mais isso, né? Sobre qualquer assunto que você colocar, antes de você apertar o Enter, ele já te dá a informação. Então, ter a informação não te coloca na frente, porque qualquer um com o celular na mão vai Sim. chegar na mesma informação que você. A questão é você ser a peneira. Porque a peneira é o quê? É você identificar qual Filtro. informação, no meio desse turbilhão de informação, no meio dessa quantidade de informação às Sim. quais nós somos submetidos hoje, você saber identificar o que procede, o que não, o que é fake news, o que não é, o que realmente vale a pena, se isso aqui está me mandando para o caminho certo, se isso é melhor, né? Sim. Ah, eu quero comprar criptomoeda, tem o cara que vai me ensinar, será que esse cara vai te ensinar mesmo? Será que ele só vai tomar seu dinheiro? Sabe? Então, você ser a peneira. Antigamente, ser esponja era o certo. Hoje não. Hoje é ser peneira. Então, entender as mudanças do mercado, né? Igual nessa questão do profissional. Hoje em dia, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai acabar com muitos empregos. Isso é um fato. Ela vai acabar, não. Ela já está acabando. Já Tem tá muitos empregos acabando. que a gente sabe que já Sim. não existem mais. E muitos Sim. ainda vão deixar de existir. Inclusive, quero até fazer uma recomendação. Lá no YouTube tem uma palestra que chama Profissional 4.0, o futuro das profissões e as profissões do futuro. E quem faz essa palestra é o Fábio, tá no YouTube da FMX Soluções. O Fábio é o F da FMX, é um dos sócios da empresa. E ele Entendi. deu essa palestra num evento que a gente fez lá para faculdades. É uma palestra incrível. Ele fala sobre isso, sobre as profissões que vão deixar de existir e as profissões que vão existir. E o que vai demandar da gente a partir de agora? Assim, as profissões que vão deixar de existir são aquelas que não têm mais, como é que eu posso dizer, que uma máquina pode fazer. E o que você pode ser substituído por uma máquina, você pode saber que ela vai fazer melhor do que você, Vai. né?
Sim, com certeza. O que é o diferencial ser humano? É justamente a inteligência de você conseguir pensar nas diversas soluções, o que a máquina não consegue fazer. Então, para Entendi. as profissões que vão surgir no lugar daquelas que vão deixar de existir, o que vai precisar é de muita qualificação, soft skills, né? Qualidades pessoais, comunicação, saber lidar com problemas, saber lidar com mudanças, ser flexível. É isso que vai tornar um profissional do futuro um bom profissional. Azul. Eu ia te perguntar isso das soft skills agora. É, Já respondeu, já. pois é. Adorei, adorei. E agora a gente vai passar, Fabrício, para as perguntas. Assim, as polêmicas passaram, tá? Tá. Tá, tá bom? Agora a gente vai fazer, eu vou fazer as perguntas que assim é mais difícil. Porque o pessoal fala que o final, já tá chegando no final, faltam algumas perguntas. O pessoal fala que assim, é as que dói mais, entendeu? Sério. Então, ó, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Hoje, lembra quando lá no começo eu te perguntei sobre o que você queria ser quando criança? Sim. Hoje, você mudaria de carreira e gostaria de ser o que você sonhava? Não, Por quê? não gostaria. Porque quando a gente é criança, a gente tem muitas ilusões, né? E não só como criança, né? Eu vejo muito assim, eu trabalho com adolescentes, né? Eu faço trabalho na igreja com adolescentes, eu percebo muitas vezes que eles têm uma visão romantizada de certas coisas, sabe? Por exemplo, a gente fez uma vez no trabalho na igreja lá, a gente levou diversos profissionais para fazerem, para falarem de suas profissões. Porque era uma garotada que estava no ensino médio ali e que já estava em época de escolher as profissões. Muitos deles já estavam, né, flertando com algumas profissões e tal. E aí eu fui e Entendi. falei assim, não, vamos fazer isso. E aí nós tínhamos muitos profissionais muito gabaritados. Levamos um médico, levamos um advogado, levamos tudo que você pensar. Os melhores profissionais que a gente tinha acesso, nós levamos lá para conversar com eles. E aí, assim, muita gente queria ser médico. Ah, eu quero ser médico por quê? Porque geralmente, o que a gente vê do médico? A gente vê um médico saindo de uma clínica, todo de branco, bonitinho, entrando na sua Mercedes, na sua BMW, né? E aí aquilo que eu estava falando sobre processos. Aí a pessoa vê aquilo e fala, nossa, que legal, quero ser médico. Ser médico é muito top, né? Ser médico, eu vou ficar rico, né? Então, e realmente vai. Sim, O que a pessoa não vê por trás disso é que é o muito. médico tem que fazer plantões, vários plantões por mês, e trabalhar de 7 da noite às 7 da manhã, e aí ele sai de 7 da manhã lá do plantão dele, ele vai para a clínica. O que ele não vê é o médico tendo que ir lá dar notícia para a família assim, ó, infelizmente a cirurgia não deu certo, e o seu pai, a sua mãe, o seu marido morreu. É, Entende? Então, assim, é justamente por isso que eu quis levar os profissionais lá. Eu levei aí eu levei um psiquiatra no dia, um amigo meu, um dos melhores psiquiatras que eu conheço, e aí ele falou assim: você sabe de onde ele atrasou para chegar lá um pouquinho? Eu falei: meu Deus, será que ele não vai vir? Aí ele falou: sabe por que eu atrasei? Porque eu tive que ir no pronto-socorro porque um dos meus pacientes tentou se matar. Falou: meu acontece. Deus. Então, assim, aí todo mundo ficou assim: meu Deus, é assim que é ser médico? É assim que é ser médico. Então, entende? A gente romantiza muito as coisas, a gente acha que a gente Sim, só vê a parte bonita, a gente não vê o que está por trás. Então, por isso que, né, você me perguntou que se eu queria ser ainda o que eu queria, se eu hoje gostaria de ser o que eu queria ser quando criança, né? Eu queria ser músico quando era criança. Só que o que eu vejo hoje dos músicos? Em primeiro lugar, que o músico ele não é valorizado no Brasil. A música no Brasil não é valorizada. As músicas que são valorizadas no Brasil não são músicas aí é uma questão muito subjetiva e pessoal, mas na minha opinião não são músicas de qualidade. Tanto que o que vende de música brasileira no exterior não é exatamente o que vende aqui fora, porque lá eles reconhecem a música boa do Brasil, aqui não. sim, Aqui o que se reconhece são músicas que, na minha opinião, não são de qualidade. E aí, assim, voltando aqui, respeito as opiniões em contrário, mas essa é a minha posição, sim, né? E como a escolha era minha e eu que ia trabalhar, então eu fiz a escolha pelo que eu penso. E, com não, e certeza. assim, e se você der sorte de ser um músico respeitado, que consegue trabalhar com um músico bom, vamos supor, conseguir lá, eu vou trabalhar com um músico que está estourando. Vou ser músico
vamos falar da Ivete Sangalo, de, sei lá, de um desses, né, de músicos consagrados na música. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar de 30 dias do mês, você vai passar pelo menos 27 dias fora de casa, viajando, É, sem dormir direito e tal. Você não vai poder. E assim, eu sempre, né, eu já eu tinha hoje eu tenho 2 filhos, né? Sou casado e eu pensava, eu quero ter uma vida, né? Eu quero quero me casar, quero ter os filhos, e eu não sim, quero ficar 28 dias de um mês fora da minha casa, longe deles. Então, fazendo essa análise, né, eu deixei de querer ser o que eu queria ser quando criança, justamente por causa disso, porque eu comecei a entender a realidade do que era ser aquilo, que era entendi. muito mais, existia o por trás, que eu era fascinado por pegar uma banda legal e você fazer um show para a multidão, isso é muito legal. Só que quando acaba o show, e antes de começar o show, e aí? Né? Então tudo isso me levou a acreditar que não, aquilo não era o que eu queria para a minha vida. Então, por isso, Entendi. respondendo a sua pergunta, hoje eu não gostaria de ser o que eu queria ser lá atrás, justamente por isso, porque hoje eu sei a realidade do que é ser o que eu queria ser quando criança, que quando lá eu não sabia. Entendi. Maturidade. Exatamente, maturidade. A gente vai Muito crescendo, bem. né? Aprendendo. É, muito bem. E me fala uma coisa, qual que é o legado que você quer deixar? Bom, o legado que eu quero deixar é mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem e se realizarem profissionalmente, né? E hoje, na profissão que eu estou, eu tenho possibilidade de fazer isso, eu tenho feito isso. Quando eu participo de um processo seletivo e aí eu vou lá e dou a notícia para a pessoa que ela passou, isso, assim, é a melhor parte da minha profissão. E Entendi. é, em, contra, em, contra, em contraposição a isso, a pior parte da minha posição da minha profissão é quando eu chego lá e tenho que demitir alguém também, né? Toda Sim, profissão tem seu ônus e seu bônus. Um dos ônus da minha é ter que demitir. E esse papel que me cabe, eu tenho que fazer isso. Mas, é, então, o que eu posso fazer hoje é isso. Por exemplo, o entendi. processo seletivo que a gente conduz é um processo seletivo extremamente humanizado. Né? Tem lugares que você vai fazer entrevista e a pessoa te deixa desconfortável e ela te faz perguntas para te pegar e que você não tem resposta e tal. Nosso processo seletivo é um processo humanizado. Antes da gente começar a falar de forma técnica, a gente busca fazer o ambiente ficar descontraído, para a pessoa se sentir mais leve, para ela deixar aquela Entendi. pressão. Então, eu consigo ajudar a pessoa nesse sentido. E quando a pessoa não é aprovada, ó, não foi legal, eu vou lá e falo para ela, você não foi aprovado por isso, por isso e por isso. Você pode melhorar nisso, nisso, nisso. Então, eu acredito que nesse sentido eu também consigo ajudar muitas pessoas. Eu chego para eles e falo assim, olha, você pode melhorar para o próximo, né? Não desista, nós vamos ter outra Sim, oportunidade, você pode voltar, ou que ainda que não seja na nossa empresa, sim, você vai poder fazer isso em outro lugar, mas eu acredito que se você me ouvir, né, e eu estou te dizendo isso eu sei do que eu estou falando. Se você me ouvir, eu tenho certeza que se você corrigir essas questões, no próximo você não vai ficar de fora. Então, eu já ajudei muitas pessoas e as pessoas falavam assim, ó, obrigado, as dicas que você me deu me ajudaram e tal, eu consegui me recolocar. E muitas vezes, quando eu já legal. precisei demitir pessoas, eu falei assim, ó, estou te demitindo aqui, mas eu quero te ajudar a se recolocar no mercado. E eu ajudei muitas pessoas a se recolocar. Teve pessoas, por exemplo, que eles não sabiam, Legal. eles tinham entrado na empresa, ficaram muito tempo lá, eles não tinham vivência de processo seletivo. Eu falei, vem cá, Sim, eu vou te ajudar. E ajudava a pessoa, mostrava para ela, ó, você tem que fazer isso, isso, isso no processo seletivo, isso aqui você não faz. Então, eu já fiz isso várias vezes, né? Então, assim, para além do que eu entendi, tenho que fazer no meu trabalho, que também é muito importante com e certeza. que me estimula, né? Que acordar todos os dias, o que eu faço fora disso para ajudar as pessoas também, esse é um dos meus objetivos. Que eu acredito que, assim, vai ser um legado que pode ser que algum dia alguém lembre de mim, olha, o Fabrício me ajudou naquele momento, aquela dica que ele me deu, virou a minha carreira, deu uma chave. Então, assim, falar de legado, né? Dentro tudo que eu faço, as contribuições que eu faço para os profissionais com os quais eu trabalho hoje também, né, com o PDI, com feedback, ajudando Sim, eles a melhorarem, a crescerem dentro da empresa e aqueles que não conseguem entrar também ou que precisam sair a se recolocarem de alguma forma. Então, esses seriam alguns dos legados, né, que eu gostaria de deixar, além de outros também, mas os principais, se a gente fosse falar nesse momento, seriam esses. adorei. Tenho certeza que já marcou a vida de outras pessoas, como hoje você marcou a nossa, entendeu? Hoje
você deixou um pouquinho do que você pode passar pra gente nesse pouco tempo que ainda a gente tem. E assim, eu acredito que da mesma forma que eu aprendi, muitas outras pessoas também aprendeu aqui. Eu já acabei todas as minhas perguntas. Eu falei pra você, né? Rapidinho, passa, olha. A Passa gente rápido, né? quase vai ficar aqui 2 horas falando, mas foi muito legal, Fabrício. Eu queria te agradecer, assim, mais uma vez pela esse tempo que vocês têm também de vir falar um pouco do que você sabe. É um tempo não muito longo, mas eu sei que é trabalhoso também para vocês. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempo. E eu te espero outras vezes, tá? Com certeza, vamos marcar. Eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui para o seu público. Quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito. Eu vi muitos, eu vi a sua página, vi seus conteúdos, assisti alguns aqui, assisti o da Bia, que esteve aqui com você também, que foi incrível, né? Vou assistir outros também, o do César também. Eu não tive tempo de assistir ainda, mas tá aqui na minha lista para poder assistir. Então, assim, Por favor. o trabalho que você está fazendo é muito legal, tá? Você tem feito algo muito, muito bom para a galera que está aí no FacuCast. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa de fazer isso, né? Obrigada. Muita gente tem iniciativa, tem projetos de fazer muitas coisas, mas são poucos os que tiram o projeto do papel e fazem como você fez aqui. Então, quero te Sim, parabenizar por essa sua iniciativa, achei incrível, tá? E obrigada. quero que você saiba que sempre que você tiver aí a oportunidade para a gente conversar, falamos sobre esse tema, tem muitos outros temas que a gente pode falar sobre soft Sim, skills, comunicação, que é um tema que eu gosto muito de falar, já fui em outros lugares falar a respeito disso. Então, assim, sempre que você precisar, eu estou à disposição para a gente bater outros papos, então, tá bom? adorei. Todo final de podcast, Fabrício, eu deixo uma frase que é para vocês. Lembra quando eu te pedi a sua? Uhum. Então, essa é uma frase que eu fiz, o pessoal da equipe fez. Então, hoje a frase que eu escolhi para você, que amanhã vai estar disponível no meu perfil do Instagram, aqui do Instagram, e todo mundo vai lá compartilhar a frase, Tá, entendeu? Todo mundo vai lá ver depois. A frase de hoje, então, que eu deixo para você é: mude a si mesmo e todo mundo mudará ao seu redor. legal, Acho que muito bom. combinou com o nosso bate-papo, não é? Com certeza, com certeza. Às Então, vezes a gente amanhã espera vai mudanças estar. em torno, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então, assim, a gente amanhã vai estar lá no meu perfil, aqui no meu perfil, no caso, quem está assistindo aqui. Então, todo mundo vai lá compartilhar a frase. Amanhã eu te marco também. E claro que amanhã vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Então, assim que Legal. sair, eu já disponibilizo o link para você, pro pessoal que está assistindo, tá bom? Tá bom, Muito então, obrigada, Fabrício. Espero ter você aqui outras vezes, tá? Um bate-papo muito obrigado, foi uma honra muito para mim. legal e muito enriquecedor, viu? Muito Muito legal, foi uma honra obrigada. para mim. Obrigado pelo convite e sempre que tiver oportunidade, eu estarei aqui à disposição, tá bom? Pode deixar. Pessoal que é do centro acadêmico, ó, eu já tenho data marcada, entendeu? É isso, tá bom? Eu Verdade. tenho data marcada, Setembro tá? estaremos aí. Então, com certeza. Então, muito obrigada, um beijo para vocês. Pessoal que estava aqui até agora, se vi só os comentários aqui, ó, subindo, adorei. Muito obrigada. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Beijo, até mais.